Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Vamos chegando, meus queridos. Como é que vocês estão? Vamos chegando e já falando um oi e falando de onde vocês estão escrevendo, de onde vocês estão assistindo, para a gente sentir aqui os corações conectados de vários cantinhos aqui do nosso Brasil. Boa noite, Juliana. Boa noite, Silvana. Boa noite, Tati. Boa noite, Fernanda, Lúcia, Fabrício. Boa noite, pessoal do Força de Mandacaru. Boa noite, Ângela. A Viviane fala de Fortaleza. Um abraço, Vivi. Pessoal, a Maninha tá aí, Beth, de São José dos Campos. Beijo. A Ju tá aí, Barquinho daqui de Franca, né, Ju? Juliana, a do Rio. A Ju do Rio também tá aí. A Ângela daqui de Franca. Luciene de Floripa. Letícia de Piracicaba, a Ângela do Rio, a Vacir, ela tá em Goiânia. Boa noite, irmã. Boa noite, Lívia de Pedregulho, aqui pertinho. Boa noite, Sônia do Rio, a Rita do Rio. Boa noite. Bertone tá lá nos Estados Unidos, né, Bertone? É verdade, irmão. Marina de Ribeirão Preto, tudo bem, querida? Eita, que coisa boa. Como é que vocês estão? Vixe, todo mundo escreveu aqui, gente. Vanessa de BH, a Ju Edu, a Mayra vem no Rio, só falta você. Pois é, irmã. Esse ano ainda vai faltar. Ano que vem eu vou estar no Rio de Janeiro. Vou estar no Humanizar, se Deus quiser, com o pessoal do Humanizar Sul Fluminense. Marco Aurélio de Franca. Coisa boa, Karina daqui de Franca, Débora de Indianápolis, Minas Gerais. Ana Cristina, a Ieda de São Paulo, Fátima de Goiânia. Gente, agora eu não consegui acompanhar mais. Uberlândia, boa noite, Brasília, São José do Rio Preto. Eita, coisa boa, gente. Que família grande, né? Seu Mauro lá de Taquari. Alex de Capão Bonito. Rosane de Jacinto Machado, Santa Catarina. Boa noite, pessoal. Vocês estão bem? Passaram bem a semana? Que alegria a gente poder estar se reencontrando, né? Obrigado pela tua presença, pela tua companhia. Hoje eu estou muito feliz, né? Muito feliz porque na semana que se passou foi sim uma semana difícil, né? Particularmente eu tive uma despedida difícil, né? Da minha avózinha, vovó Zulmira, né? Que eu acho que era uma das fã número 1 aqui do Barquinho, né, minha vozinha, e ela foi se reencontrar com o meu avô, né, então foi uma despedida gostosa, no sentido de saber o quanto ela esperava por esse momento, né, então hoje eu quero oferecer esse Barquinho em nome dela. Eu sei que talvez do outro plano ela também possa ouvir, quem sabe, pelo menos esse trechinho, viu? Vó, te amo, viu? Vovô Serafim, te amo. E que vocês tenham podido se encontrar. Assim a gente pede, né? Se foi o tempo da espiritualidade. Mais uma boa noite para todos, queridos. Obrigado a vocês estarem aqui na nossa companhia. Esse mês fez 5 anos de Barquinho, né, gente? Desde 2020 nós começamos... Acho que no finalzinho de março, né? A pandemia foi dia 21 de março de 2020. E aqui hoje a gente já está completando 5 anos de Barquinho, né? 5 anos de história. Tem gente que está aqui desde o começo, tem gente que entrou depois, tem gente que já saiu e tem gente que voltou. E o importante é a gente estar conectado, né? Se você também está aqui hoje pela primeira vez, receba o nosso carinho, receba o nosso abraço, sinta-se super bem-vindo, bem-vinda, tá bom? Obrigado pelos sentimentos aí, pessoal. Mas é isso aí. Que bom, Ale, tá aqui desde o começo. Muita gente. Que bom. Silvia, um abraço, prima. Que bom. Muita gente, né, desde o começo. Que bom. É isso aí, pessoal. Meus irmãos, então vamos lá? Vamos preparar aqui o nosso barquinho de hoje. Vamos preparar o nosso coração. Estão prontos para a navegação de hoje? Tem muita coisa legal para a gente estudar hoje, né?
Eu quero falar uma outra coisa importante antes que eu esqueça, né? O livro Jesus no Lar, ele é um livro que a gente está usando como roteiro, né? E assim, meus irmãos, eu sei que às vezes a gente trouxesse um tema, né, com um nome, por exemplo, se a gente fosse falar sobre luto, se a gente fosse falar sobre, não sei, reencarnação, se a gente fosse falar sobre relacionamento, talvez aumentasse o número de pessoas que assistissem, né? Talvez as pessoas se mostrassem mais interessadas. Mas eu quero dizer que quando a gente traz um assunto desse livro, a gente fala sobre tudo isso, né? E esse ano, especialmente, né, como eu estou no último ano da faculdade de psicologia, né, e os estágios estão a todo vapor, são muitos atendimentos, né, eu não estou conseguindo montar lives temáticas, né, mas a partir do ano que vem, hoje mesmo entrou em contato uma irmãzinha, Eduardo, fala sobre o Alzheimer, né, à luz da doutrina, vamos falar, né, só que o ano que vem eu prometo para vocês que eu vou trazer lives mais temáticas, né? Mas eu espero que a gente também esteja aprendendo bastante com essas lições. Afinal de contas, é Jesus que está trazendo, né? Então, quando a gente fala de Jesus, a gente fala do que está em alta em termos de psicologia, em termos de medicina, em termos de educação, em termos de tudo, porque Jesus é atemporal, né? Ele é atemporal. Ele sabe exatamente o que a gente precisa, né? E por quanto tempo a gente ainda precisa, né? Então, vocês me perdoem se às vezes está muito simples as lives, né? Se às vezes a gente não está aprofundando, mas estão sendo feitas com muito amor e dentro do que eu consigo fazer nesse momento da minha vida, tá bom? Mas eu fico feliz que vocês estejam gostando, tá bom? E se também não estiver gostando, pode mandar mensagem com crítica, com sugestão, a gente busca sempre melhorar. Mas graças a Deus vocês estão aí, né? Estão aí há 5 anos, né? Muita gente. Mas é isso aí. Chega de falatório, já chegou todo mundo aqui. Então vamos preparar. Já preparou sua aguinha aí? Buscou? Então vamos lá, meus irmãos. Hoje eu vou preparar aqui uma música bem bonita para a gente servir como oração inicial aqui. Então vamos lá. Eu vou pedir licença, tá? Pra gente desativar os comentários aqui, só pra gente poder se concentrar. Obrigado pelo feedback positivo, viu? Com certeza, Márcia, autismo também vem pro ano que vem. Nossa, vou montar uma live com muito carinho sobre esse tema, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Opa, quase que eu encerro a live aqui. Aí, então vamos lá. Então respira fundo. Senta numa posição confortável. Parabéns. A gente precisa começar falando isso. Parabéns por esse tempo que você escolhe investir em você. Parabéns por esse tempo que você escolhe passar com você, com aquela pessoa que é mais importante na tua vida, se lapidando, olhando para dentro, clareado pela luz do Cristo, olhando para dentro, sem culpa, mas buscando a amorosidade, a reforma, que a espiritualidade amiga nesse instante já nos envolva, já nos ampare, nos ilumine, que a gente possa a partir de já desmaterializar o nosso pensamento e ir concentrando desde já no nosso ser espiritual, recuperando a lucidez, tentando deixar de lado as coisas do mundo para nos olhar para o ser que somos, espíritos numa breve viagem chamada de vida. Aqui estamos para nos lapidar. E essa noite, meus irmãos, a gente se lapida um pouquinho mais, a fim de que as dores do mundo não doam tanto, a fim de que a gente tenha sabedoria para aprender a lidar com elas, crescer com elas e poder passar para a próxima lição.
Esteja conosco, Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima, desde já, que essa canção possa ser como um passe espiritual, invadindo o coração de cada um, cuidando e zelando. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os momentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E passa na medida em que a gente escolhe que passe. Passa na medida em que a gente identifica que as tempestades não se confundem conosco. Tudo passa, meus irmãos. Esses momentos difíceis que porventura atravessa também passam. São lições de aprimoramento. São estágios onde o nosso ser amadurece, aprende, fortalece a fé, renova a certeza de que com Jesus tudo passa. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Com certeza, tudo passa na medida que a gente aprende, na medida que as lições vão deixando dentro de nós ensinamentos, e os ensinamentos vão repercutindo em mudança de conduta. Uma boa noite para você que está chegando ao nosso barquinho. É uma alegria poder contar com a tua companhia, com o teu amor. Você que está chegando hoje pela primeira vez, você que fazia tempo que não entrava, saiba que você é muito bem-vindo, viu? Obrigado pela sua companhia. A noite de hoje vai ser muito especial, tenho certeza disso, porque a lição de hoje ela é extremamente atual e é uma lição que a gente precisa aprender para estar alerta, né? Estar alerta aos falsos profetas, né? Há tanta coisa que a gente vê por aí, né?
e muitas vezes nos confunde a cabeça, complicam o caminho, né, da nossa caminhada. Então hoje é uma das lições para elucidar o espírito, o pensamento, né? Deixa eu só fechar uma porta aqui que tem um menininho que tá fazendo uma barulheira por aqui, sabe? Só um minutinho. Desculpa, pessoal. Agora o Telzinho tudo é papai. E o papai tá achando bom, né? Porque antigamente era só mamãe. Bora lá, meus irmãos. Aqui. Esse é o nosso manual de navegação de hoje, tá bom? Jesus no lar. E nós já estamos na 11ª lição. E a lição de hoje, ela tem um nome engraçado. A lição chama-se O Santo Desiludido, né? O Santo Desiludido. Bom, a lição de hoje, meus irmãos, como é uma história que eu vou precisar de contar ela para que tenha sentido, eu não vou pausando. Então nós vamos ler primeiro a história e depois a gente vai retornar para a gente analisar parte por parte, tá bom? Presta bastante atenção, porque é importante que você entenda a história para entender o contexto da nossa navegação de hoje. Vamos lá? O santo desiludido. Pois é, alguém que se julgava santo teve uma desilusão. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando Jesus narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se, em definitivo, para uma gruta isolada em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia, entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio no mundo, dava-se à pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Então, só para a gente contextualizar, as palavras dele são um pouquinho difíceis, mas Jesus está contando a história aqui de uma pessoa que saiu do convívio da sociedade e foi morar sozinha no meio da floresta. E aí, aquela pessoa criou a fama de ser muito sábia, de ser muito santa. E aí, o povo que criou essa própria lenda sobre essa pessoa ia até ela para consultar qualquer coisa que tinha que fazer. Então, ele começou a ficar iludido, fascinado com aquela devoção. E as pessoas que iam até ele dizia como elas deviam se comportar. Segundo Jesus? Não, segundo ele. Ele se fazia uma religião. Então vamos continuar. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado. É um erro. Apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isso é uma ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito. É disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isso é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isso é vaidade, é orgulho. Venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja da desordem. Venha orar, subtraindo-se à tentação. Bom, e assim, todo mundo que chegava até ele censurava. Dizia que não podia fazer isso, festa nem pensar. O outro que estava cobiçando um cargo na administração, nem pensar. Abriu um negócio, não. O outro quer casar, de jeito nenhum. E assim, cada consulente, cada pessoa que ia lá consultar,
em vista da sua imensa autoridade que desfrutava, saía de lá triste, de maneira irremediável, e passava a partilhar-lhe os ócios da soledade, em absoluta paralisia da alma. Então quem ia lá recebia essa palavra dele que pedia para ele não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo, e de repente estava como ele, né? Em absoluta paralisia da alma, né? O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Aquele homem santo, entre aspas, morreu. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu. E ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto para o paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou à vista de semelhante e inesperada aflição dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho. Sendo esclarecido que, se não for homicida vulgar na terra, era ali identificado como um matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Então o que aconteceu? Ele morreu e achou que ia para o paraíso, ia para o céu, para um lugar lindo, só que ele foi colocado no meio de assassinos. E ele se assustou, falou, mas eu nunca matei ninguém. Pois é, mas ele foi considerado um matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos de humanidade. Essa é a lição que Jesus trouxe. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: Plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Pois é, gente, a lição de hoje é um tapa, né? Porque ela fala sobre a experiência, né, de alguém que se isolou socialmente, que criou como se fosse uma religião de si próprio, e aí esse alguém, por ser venerado pelas pessoas, ele começava a ditar regras, né, a dizer o que elas deviam ou não deviam fazer. E o pior é que essas pessoas começaram a ouvir, não tinha nenhum filtro pelo qual elas passavam a palavra dessa pessoa. E ouvindo, elas muitas vezes entravam num comportamento ali de passividade. E perdia a própria encarnação, porque achava que a encarnação a gente tinha que passar rezando, a gente tinha que passar dentro de um templo, né? Porque tudo era pecado, porque tudo era errado, porque tudo era mal visto. Uma coisa pesada. Você já se deparou com pessoas que pensam assim? Que a religião ou um líder religioso que traz esse peso diante do contexto cristão, que quando vai falar sobre Jesus, dá muito mais ênfase no pecado do que no amor, dá muito mais ênfase no inferno do que na libertação através do auto-perdão, do recomeço. Pois é, e hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre essa lição, trazendo esse tema extremamente atual. Então, Jesus conta, né, que um venerado devoto retirou-se a uma gruta isolada para poder servir a Deus. Aqui, parece bonito, né? De repente a pessoa deixa a sociedade, vai falar assim, eu vou morar lá numa gruta isolada e lá eu vou servir a Deus. Pois é, mas se você que é um passageiro do barquinho já está aqui faz tempo, nesse exato momento a sua luzinha já acendeu. Porque você fala assim, Eduardo, mas espera aí, a gente já estudou aqui que o trabalho ao próximo é a ponte que liga a Deus. Então, já tem alguma coisa errada em querer se isolar para servir a Deus. Pois é. Não que de vez em quando a gente poder viver isolado ou se isolar para poder refletir. Eu mesmo adoro estar sozinho.
muitos momentos, né? Porque eu não me considero sozinho, eu gosto muito da minha companhia. Gosto de estar comigo, eu gosto de estar com o silêncio, é onde eu encontro Jesus, é onde eu encontro a espiritualidade. Mas eu me isolo para refletir e não para crescer. Porque ninguém cresce isolado. É um erro, é um equívoco. Porque a gente depende do convívio do outro para provocar as nossas tendências. Não é verdade? A gente fala assim, eu vou me casar porque eu quero ser feliz. Aí de repente vem uma pessoa para sua casa que tem costumes totalmente diferentes de você, que tem valores muitas vezes diferentes, que age de uma coisa, que gosta de comer uma coisa, que gosta de assistir a outra, que... E aí você fala assim, não devia ter casado. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com o outro, com aquilo que nos provoca sair de nós mesmos. Às vezes as pessoas falam assim, eu prefiro os bichos do que as pessoas. Mas muitas vezes por detrás desse comportamento, dessa fala, existe escondido alguém que não quer mudar. Alguém que não quer ter o esforço de progredir no convívio com o outro. E a gente precisa desse convívio, meus irmãos. É claro que é bem mais fácil a gente se isolar, mas a gente não cresce, não é verdade? A gente constrói e desconstrói o nosso eu através das relações, né? Senão, Deus não teria criado um mundo com 7 bilhões de habitantes, não é? Ele teria colocado 100 em cada país para nunca se encontrar e cada um viveria por si. Mas não. Ele sabe que a gente precisa da convivência, que muitas vezes é difícil de tolerar para que a gente cresça, né? Então esse foi o primeiro comportamento que a gente já falou assim, esse cara não deve ser tão santo assim como está dizendo, não. Aí, o que aconteceu? O povo começou a acreditar que se tratava de um santo, de um Messias, e passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Isso acontece demais. Aparece uma pessoa que começa a falar bonito, aparece uma pessoa que começa a ter milhões de seguidores, e aí as pessoas seguem cegamente. Começa a reverenciar, começa a idolatrar, começa a dizer que é Jesus na terra. E a grande maioria das pessoas acabam muitas vezes fomentando a vaidade nesses líderes. Isso acontece em todas as religiões. Acontece no catolicismo, no espiritismo, no protestantismo, porque o homem é muito frágil. O problema não é a pessoa te elogiar, é quando você acredita que você é aquilo que ela está dizendo, né? Então, meus irmãos, antes de qualquer coisa, sabe? Tem alguém que chamou a atenção, que você fala assim, não, esse cara fala bem, esse cara me passa uma paz, essa pessoa, essa mulher, que tem em todos os lugares, não só nas religiões, né? Busca saber qual é a obra dessa pessoa, qual é o fruto dessa pessoa, como é que essa pessoa usa o talento dela em favor da humanidade. Esse é um filtro poderoso, porque no caso deste santo, né, desse homem que eles consideravam santo, o que ele fazia pelos outros? Ele vivia isolado ali no canto dele, dizendo e ditando regra. O quanto isso era caridade? Não era não, Eduardo? Não, isso não era caridade. Isso era orgulho disfarçado de caridade. Porque a caridade de verdade, meus irmãos, ela causa um primeiro desconforto. A gente sai de nós. A caridade real é aquela que requer eu vencer o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade. Eu saio do conforto. Eu penso primeiro no outro e depois em mim. Quando acontece o movimento contrário, de eu pensar primeiro em mim e depois no outro, no máximo é filantropia, não é caridade, né? Por exemplo, se eu tenho uma empresa que recebe, né, um benefício fiscal porque ela ajuda um grupo de adolescentes.
né? Aquilo, no fundo, se ela estiver praticando aquele ato para buscar autopromoção ou para ser bem vista socialmente, aquilo não é caridade. Porque primeiro há o pensamento em si próprio e depois no outro. A caridade é o sair de mim. Toda vez que você sair de você, é caridade. Quer saber quando você está praticando a caridade? Tem uma frase que é o filtro perfeito, que diz assim: a caridade começa quando o dever termina. Quando você vai além do seu dever, você está praticando a caridade. Então, por exemplo, na sua casa, você é responsável por lavar a louça. Aquilo não é caridade. Mas um dia você lava a louça e você passa um pano no chão, que é dever do seu filho, ou dever da sua esposa, ou dever de outra pessoa. Isso é caridade. Você fez além do seu dever. No seu trabalho, você não tem o dever ali de limpar a mesa dos outros, mas um dia você limpou, um dia você presenteou. Ir além do dever é caridade. Por quê? Porque dói, porque é difícil, porque cutuca o meu egoísmo. É um gesto de amor, de entrega, ainda mais quando não se exige nada em troca, né? Então vamos continuar. Bom, fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração, sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Aí o que começou a acontecer? Ele percebeu que todo mundo estava seguindo ele, ouvindo o que ele dizia, fazendo o que ele falava. E ele começou a querer transformar as pessoas, não em cristãos, como ele disse que faria. Lembra no começo da história? Ele falou assim que ia para o meio da floresta para poder servir a Deus. Não, isso foi só uma desculpa. Ele começou a querer transformar as pessoas em projeções dele mesmo, em como ele achava que as pessoas deveriam ser, e não em como Jesus nos diz que devemos ser. E talvez esse seja um filtro muito necessário, meus irmãos, diante dos líderes religiosos que estão surgindo a todo momento. Pessoas que de repente surgem do nada, sem uma história pregressa, sem um trabalho social considerável, e de repente movimenta a multidão. Mas o que ela fala pode ser considerado bom? Qual é o trabalho? Qual é o fruto? Qual é o filtro daquilo se comparado ao que Jesus nos ensina? O que ela fala, Jesus assinaria embaixo? Por isso que é tão importante o foco do nosso barquinho nunca ser o Eduardo, ser sempre Jesus. Porque o Eduardo ainda é tão pequeno quanto cada um que está aqui. Quanto cada um que está aqui. Agora, se eu tivesse aqui querendo transformar vocês em gibelinhos, né? Em gibeletes, vamos usar esse termo. Não, eu tenho que ser como o Gibele falou. Aí, meus irmãos, aí esse barquinho já tinha naufragado faz tempo. Sabe por quê? Porque vocês estariam seguindo o modelo errado, né? O nosso modelo, o nosso guia é Jesus. Então, sempre que a gente falar alguma coisa aqui na live, que você ficar com uma pulguinha atrás da orelha, passa pelo filtro. Não, mas será que isso que o Eduardo falou tem a ver com o que Jesus falou? Tem, ele falaria. Então, leva para você, né? A gente quer aqui, meus irmãos, que a gente desenvolva dentro do barquinho pessoas com conhecimento profundo sobre Jesus. Mas não aquele Jesus da cruz distante, mas um Jesus real, um Jesus acessível, né? Porque se eu conheço esse Jesus com profundidade, com intimidade, a minha vida deixa de ser rasa. E o grande sofrimento que as pessoas experienciam nessa vida vem de uma vida rasa. Vem de uma vida onde não se identifica o porquê das dores, o porquê das partidas, o porquê dos sonhos nossos nem sempre se realizarem. A gente está aqui fornecendo recursos de enfrentamento para que quando essas situações surgirem na nossa vida, a gente consiga passar em paz, em paz. Na semana passada, como eu disse para vocês, que a minha vozinha desencarnou,
eu fiquei feliz. Claro que eu também senti saudade, claro que eu também chorei no velório, né? Claro, mas foi um choro de gratidão, foi um choro de libertação, foi um choro de falar assim, vó, só tem que te agradecer, só tem que desejar que a senhora faça uma passagem linda e leve e possa também reencontrar pessoas que a senhora estava com saudade. Isso é o objetivo. Objetivos como esse que é o do nosso barquinho, né? Nos capacitar para enfrentar momentos de dores assim. Sofrer, a gente não tem o poder de tirar o sofrimento de ninguém, mas a gente tem o poder de tirar a revolta, de tirar a vontade de parar com tudo, né? De seguir em frente apesar da dor, até ressignificar aquela lágrima, né? Numa lágrima de gratidão e não mais de desespero, né? Então vamos para frente. Aí, olha só, começou a censura. Se um homem ativo e de boa fé trazia algum plano de serviço comercial, ou seja, alguém queria abrir um estabelecimento comercial. Às vezes você que está aí pensando em começar um comércio, né? em começar algo para você angariar dinheiro, lucro, né? Essa pessoa ia lá e falava assim, não, esse líder, apague a sede de lucro, é uma ambição criminosa, venha orar e esqueça a cobiça, né? Então olha aí, a gente quando vê esse tipo de posicionamento, nós não podemos dizer amém. A gente tem que questionar. O espiritismo, eu gosto muito dele porque ele é uma fé raciocinada. Se o palestrante lá na frente do centro, ou quem for, falar algo que cause um estranhamento, a gente tem que perguntar. Mas espera aí, qual que é o problema? Eu abrir um estabelecimento comercial e ter lucro com isso. Qual que é o problema? Por que a gente está demonizando o dinheiro? Se é através desse dinheiro que a gente consegue ajudar tanta gente. Não é verdade? O dinheiro, ela é uma energia, como outra qualquer. E a questão é o uso que a gente faz dessa energia. A energia pode ser usada para matar alguém eletrocutado, né? Ou pode ser usada para trazer a luz a uma cidade inteira que estava na escuridão. A questão é, de vez em quando, a gente tem que pensar em tudo que a gente tem de material e fazer a seguinte pergunta: quem usa quem? É o dinheiro que me usa? Ou sou eu que uso o dinheiro? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque é comum a gente ver pessoas no fim da vida, né, ou já na terceira idade, extremamente avarentas, que às vezes juntaram a vida toda para ter uma vida mais tranquila agora na velhice, né, na terceira idade, mas ao invés disso se torna ainda mais avarenta. Talvez esteja relacionado ao momento em que você foi pobre, ou que você teve dificuldade, ou que a família passou por dores, por privações, mas talvez esteja relacionado à ausência de lucidez, de saber que você é o dono do seu dinheiro e não o seu dinheiro é dono de você. E não é errado a gente trabalhar pelo dinheiro. O dinheiro, ele transforma as coisas no mundo. A gente sabe as campanhas que a gente fez, o quanto que a colaboração de vocês ajuda. No Menino Barça Novo, por exemplo, se não fosse o dinheiro, como é que a gente ia tocar, meus irmãos? São 10, são 12, são 14 mil reais todo mês. Sozinho, eu não tenho condição. Mas é vocês, são as famílias, são vocês, são nós que colocamos essa energia que passa de mão em mão, de coração em coração. Energia é feita para passar, não para acumular, né? Continuando. Se esse ou aquele jovem perguntava a ele a opinião sobre casamento, olha o que o santo dizia. É um disparate, a carne está submetendo o seu espírito, isso é luxúria. Vem orar e consumir o pecado. Então, olha só, né? A gente via um fanatismo, né? Uma questão sobre o pecado da carne, né? Sobre a luxúria, a demonização, dessa vez, não do dinheiro, mas do sexo, né?
E sabe por que isso acontece? Por que a gente ainda demoniza quando se fala sexo? Né? Acho que muito até pula assim, fala, não, deixa eu tirar as crianças daqui. Não precisa tirar as crianças. Não precisa. Você que está aí com criança, não precisa tirar. Quero te falar uma coisa. Isso só acontece, a gente ter esse tabu, né? Porque a gente delega ao mundo a tarefa de educar os nossos filhos sobre o que é uma relação sexual. Ao invés de nós ensinarmos sobre o que é a relação sexual. Essa energia tão bonita. Isso que Deus construiu, né? E a gente faz isso, a gente fez isso quando a gente transformou esse tema num tabu. E a gente não consegue nem falar sobre isso com os nossos filhos, com as nossas crianças. Não, filho, não é hora de saber sobre isso. Sempre é hora de saber. Você pode adaptar, você pode falar, não precisa trazer os pormenores. Mas se teu filho quer saber algo, ele vai ficar sabendo de algo. Se não for por você, vai ser por alguém que talvez não vai ensinar da melhor forma. Então ensina sempre com a beleza. Se para você foi construído como um tabu, desconstrua esse tabu dentro de você. Filho, o sexo é uma coisa tão bonita que Deus fez, nem todo mundo usa pelo belo. Mas ele é tão bonito, filho, que até você nasceu através dele. Então, assim, mamãe e papai não vai te ensinar ainda com a complexidade que você não está pronto para aprender. Mas eu quero te dizer que ele é fruto do nosso amor, da sementinha do papai, da sementinha da mamãe, que um dia colocou na barriguinha, você cresceu e você nasceu, fruto dessa energia sexual. Pronto. Ah, mamãe, é isso? É isso, filho. Quando você estiver pronto para saber mais, mamãe te conta com mais detalhes. Pronto. Falou sobre, matou a curiosidade. Ele não vai ter a curiosidade de buscar numa internet ou num amigo que não é assim tão amigo, né? E criar uma visão corrompida dessa energia, né? Então, mais uma vez, essa questão sexual é também sobre o uso que se faz. A gente tem no livro, por exemplo, Sexo e Destino, do Chico, que diz que a energia sexual é ferramenta de cura. Um casal, quando troca essa energia sexual, ela é ferramenta de cura, mas também é de adoecimento, não é verdade? Quando a gente se porta ali como um objeto sexual, apenas pelo prazer, quantas coisas ficam depositadas dentro do nosso psiquismo, nessa troca energética, o quanto que fica também corrompido o nosso ser. Então, vamos deixar de transformar esse tema em tabu e vamos falar, né, para os nossos pequenos de uma forma bonita, como deve ser, tá bom? Vamos para frente. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho sobre elevado encargo na administração pública, ele exclamava: afaste-se da paixão pelo poder, isso é vaidade e orgulho, venha orar e vencer os maus pensamentos. Aqui, meus irmãos, é um tabu que a gente também tem. Quando alguém vira para você e fala assim: eu estou pensando em entrar para a política, eu estou pensando em prestar um concurso para delegado, para juiz, para não sei o que tem. A gente fala assim: não, sai disso daí, isso aí é vaidade, é orgulho, é um caminho sem volta. Por quê? Por quê? Vamos parar de ser fanático, vamos parar de ser pessoas mesquinhas, que entendem que humildade é eu buscar só a coisinha pequenininha, eu tenho que ser um gari, eu tenho que ser uma dona de casa. Isso não tem nada a ver com humildade, meus irmãos. A gente pode exercer a humildade sendo presidente de um país, que, por sinal, acho que a gente está precisando há muito tempo, né? De alguém que realmente olha ali para as pessoas com humildade, muito mais preocupado em servir do que em ficar combatendo adversários, né? Mas não tem nenhum problema a gente buscar um cargo elevado. Só se lembre de uma coisa: quanto maior o nosso poder, maior a nossa responsabilidade, né? Próximo. Afaste-se da paixão. Aí aparece outra pessoa que vai falar assim, ó: surgindo pessoa de bons propósitos, perguntou-lhe sobre a opinião
sobre uma festa de fraternidade em projeto. E ele respondeu: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja da desordem. Venha orar subtraindo a tentação. Aqui é aquele líder religioso carrancudo mesmo, que fala assim que a gente não pode ir numa festa, que a gente não pode confraternizar, que a gente não pode ter prazer na nossa vida. Que é isso, meus irmãos? A alegria, a doutrina de Jesus é alegria. As pessoas se incomodaram muitas vezes com o The Chosen, né, que é aquela série que está passando com os ensinamentos de Jesus, porque mostram Jesus alegre demais. Meu Deus! Eu tenho certeza que Jesus era uma das pessoas mais alegres, porque ele sabia que quanto maior o sofrimento, mais o humor teria que ser usado como um recurso de enfrentamento. Meus irmãos, vocês lembram da pandemia? O quanto foi necessário a gente se deparar com pessoas ali que faziam stand-up, que riam, que brincavam, e o quanto isso foi importante para que a gente atravessasse aquilo de uma forma menos sofrida. Então, não, a religião, ela não tem que nos castrar da nossa alegria. Ela tem sim que fomentar a troca responsável. Qual é o problema de eu ter uma festa dentro do meu centro espírita? Qual é o problema de eu ter uma festa dentro da minha igreja? De forma alguma, nós somos seres humanos, nós precisamos dessa troca. De eu contar uma piada, claro, eu vou procurar contar uma piada que não tenha um objetivo de preconceituoso, alguma coisa nesse sentido, né? Mas o Chico adorava piadas. Ele adorava as anedotas. E qual é o problema da gente também gostar, né? Claro, e eu particularmente, aqui é uma situação do Eduardo, né? Esse tema já foi muito levantado dentro da nossa casa espírita, né? Vai fazer uma festa. Pode fazer a festa? Deve fazer a festa. Ah, mas a gente, por exemplo, uma festa para arrecadar recursos, né? Para a reforma de uma casa espírita. Mas a gente vai colocar bebida alcoólica? O que vocês acham? O que vocês acham? Ah, Eduardo, eu acho que pode colocar, porque é uma festa, né? É uma festa para angariar fundo e tem gente que se não beber não vai. Pois é. Mas qual que é a finalidade principal da festa? É o recurso ou é a troca social com qualidade? Ah, mas eu tenho que pôr a bebida. Mas se a gente que estuda a mediunidade sabe que o alcoolismo muitas vezes é uma porta de entrada da obsessão, por que eu vou dar de mão beijada o meu grupo espírita para que entre ali alguma obsessão e destrua o grupo? Então, é uma situação que a gente precisa falar, né? Já aí não é fanatismo, é uma fé raciocinada, né? Então, eu, Eduardo, não estou dizendo que você pode pensar diferente, eu não colocaria, tá bom? Uma bebida alcoólica. Mas vamos para frente. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia e passava a compartilhar, assim como ele, dos ócios de ficar sozinho em absoluta paralisia da alma. Então vocês percebam que aquele homem que era considerado o santo, né, na verdade, ele não curava ninguém. Ele adoecia. Ele adoecia. Sabe por que ele adoecia? Porque ele tinha um vírus dentro dele. E sabe qual que é esse vírus? É o vírus do fanatismo. É o vírus do fanatismo. É muito bom a gente ir na igreja, é muito bom a gente ir no centro espírita, é muito bom você frequentar o seu templo, mas cuidado para que aquilo também não se torne uma fuga da tua família, uma fuga dos teus problemas. Ali é um lugar que a gente busca a energia para poder lidar com o mundo fora dali. Fora dali. Porque senão a gente se torna um fanático. E o vírus do fanatismo ele é terrível. Porque muitas vezes ele esconde a gripe do preconceito, né? Julga aquilo que não conhece, né? Essa semana, eu não vou citar o nome, né? Mas eu também não vou deixar de citar o que eu vi, que me deixou chateado, né? Essa semana eu vi um líder religioso muito conhecido, que tem um movimento gigantesco, né, de espiritualização das pessoas, não vou citar a crença,
mas falando muito mal da doutrina espírita. Falando assim que as pessoas da religião deles jamais deveriam pisar no centro espírita. Porque o centro espírita é um lugar do demônio. E que o demônio também cura. Poxa vida. Eu fiquei chateado. Eu fiquei triste. Não me deu vontade de combater, de maldizer. Mas eu fiquei pensando na multiplicidade de pessoas que ouviram essas palavras e não passaram pelo filtro de Jesus. E não se fizeram a pequena perguntinha: será que Jesus diria isso? Será que Jesus diria para que as pessoas não fossem a determinado lugar onde elas são curadas, onde elas são amadas, onde elas são cuidadas, simplesmente porque não é a minha religião, não é a minha bandeira? Então, meus irmãos, independente de qual for a sua religião, sempre se pergunte isso. E cuidado com as falas que segregam, que levantam bandeiras. A minha religião é melhor, a do outro não vai lá não, porque é coisa do demônio, que não sei o que tem. Isso no fundo, é duas coisas. Primeiro, é um processo de extrema ignorância, onde você julga a religião do outro porque você não conhece. Você não conhece. E aí você ouve falar que lá se cuida do demônio, que não tem manifestação espiritual. E tem mesmo. O centro espírita, a gente cuida de espíritos encarnados e desencarnados. Sinto muito te dizer, mas quando você morrer seu corpo físico, você vai continuar sendo um espírito. E se de repente você entrar num sofrimento, não souber onde está, ou dependendo da causa da morte, você vai buscar um socorro. E cá para nós. No hospital normal, da Santa Casa da sua cidade, ninguém vai te ver. Então, o centro espírita que trabalha seriamente, ele é um hospital de almas. Ele é um hospital de espíritos que socorre esses irmãos em sofrimento. Mas a gente cria um tabu, porque lá tem isso, tem aquilo, tem coisa de demônio, tem grito, tem não sei o que tem. Meus irmãos, eu vou citar um pequeno caso, sem entrar no mérito, né, de uma obsessão séria que a gente atravessou na nossa casa espírita, de uma irmãzinha que é católica. E ela não conseguia controlar a manifestação mediúnica dela. Então, ela podia estar numa festa de família, ela podia estar num restaurante, ela podia estar no shopping. Quando vinha o espírito querendo a comunicação, ela saía de si e ela precisava ser contida. E as pessoas paravam para ver o que estava acontecendo. Imagina a vida dessa irmã. Vocês imaginam? Se coloca no lugar. Vamos ter um pouquinho de empatia. Se fosse a nossa mãe, se fosse o nosso irmão, as pessoas olharem como se fosse louco, ou ela ter vergonha de sair de casa por causa daquilo poderia acontecer. E o que é aquilo? É uma mediunidade não trabalhada. É um irmão que conseguia se comunicar a todo momento. E onde ela foi buscar ajuda? No centro espírita. E a gente nega ajuda? Não. A gente estende a mão. E com muito carinho, com muito amor, num processo que já vem sendo feito há meses, essa irmã nunca mais teve uma manifestação pública. E ela está aprendendo a controlar a sua mediunidade e a servir como um instrumento que permite aos espíritos em sofrimento ir lá buscar socorro. Isso parece coisa do demônio para você? Alguém que devolve ao próximo o direito de viver com dignidade? Parece coisa do demônio para você? Então, cuidado com o que o outro fala. Cuidado com o que seu líder religioso fala. Busque você saber. Busque você conhecer. Não seja um preconceituoso de tabela. Porque o outro diz que é assim, eu acredito. Não. Experiencie. Vá. Não sentiu bem? Não volta. Mas a gente não pode propagar para as próximas gerações esse preconceito tão triste que as religiões que acreditam na parte espiritual sofrem durante anos. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar, né? Então vamos continuar aqui. Então, quando esse homem morreu, o que aconteceu?
Ele achou que já tinha um castelo esperando por ele no céu, que ele ia ser colocado ali, ia ser vizinho de Jesus e Maria, morar ali no puxadinho entre eles. Mas, ao contrário disso, ele foi conduzido para um lugar de trevas, né? E considerado um assassino. Mas ele falou assim, mas eu nunca matei ninguém, por que eu estou aqui nesse meio de nada? Por que eu estou aqui considerado um assassino nesse sofrimento? E aí disseram a ele que ele foi identificado como um matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos da humanidade. Então, quero te dizer uma coisa. Tem muitas formas de matar uma pessoa sem ser por uma arma de fogo. Sem que precise pegar numa arma de fogo. A gente mata o outro quando a gente é fanático. A gente mata o outro quando a gente critica, sem respeito, sem compaixão, sem empatia. A gente mata o outro quando a gente diz que a orientação sexual do outro é uma doença. A gente mata o outro. O preconceito mata o outro. Principalmente se o outro acreditar e tiver um psiquismo fraco de que sim, de fato, já que eu sou um homossexual, eu não tenho lugar nesse mundo. Você, quando diz isso, você é assassino. Você mata o outro. Ou quem diz, mata o outro. Nós viemos aqui, meus irmãos, não é para espalhar a morte, não. É para espalhar o amor, a tolerância, o respeito com as pessoas que pensam e são diferentes de nós. Eu falo para vocês, um dia eu tive a oportunidade de fazer uma celebração de um casamento entre dois homens, né? Dois irmãozinhos. E eu falo para vocês, foi uma das energias mais bonitas que eu já vivi na minha vida. Porque era uma situação de muito preconceito familiar. E a forma como a espiritualidade interviu durante aquela cerimônia foi tão bela que quando a cerimônia terminou e depois de um tempo eles vieram me contar uma situação, eles disseram assim que muitas das pessoas da família vieram pedir desculpas para eles pela forma preconceituosa como tinham visto a vida toda e não se permitindo ter olhos de si próprio para entender que existe espaço para amar independente da orientação sexual, independente de qualquer coisa, né? Então, o convite do barquinho é para que você construa as suas próprias verdades. Não se deixe ser formado pela verdade dos outros. E sempre que você for internalizar uma verdade, passe ela pelo crivo da verdade de Jesus. E aí termina Jesus falando assim, ó. Plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. Então, cada um tem um talento, meus irmãos. Eu não posso prejudicar o talento de alguém que nasceu para levar alegria através da música, através da arte, dizendo que não, eu tenho que ficar num templo rezando. Que isso? Use a sua arte, use a sua música para trazer felicidade, para tirar as pessoas da depressão. Tenha responsabilidade, né, em fazer uso do teu talento. Mas use a serviço do todo. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Então, incentive o bem, incentive o amor, incentive a caridade, incentive o novo, o sair de si, a busca por querer ser melhor. Às vezes a gente tem alguém na família, né, que passou um processo de perda muito grande, passou um processo de depressão muito grande. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela falou que ela foi muito católica a vida toda, né? Mas quando os pais faleceram, o pai faleceu, ela não conseguia encontrar consolo dentro do catolicismo. Por mais que ela gostasse, ela frequentasse,
e ela encontrou muito consolo no espiritismo. Mas tiveram algumas pessoas que disseram para ela que ela não poderia frequentar o templo espírita, né? Então, olha o nível de egoísmo que o nosso preconceito chega. A gente coloca um fanatismo religioso acima do bem-estar de alguém que a gente ama. Estava fazendo bem para ela. Então, por exemplo, se tem alguém que é espírita, chega para mim, porque às vezes tem, né? Como eu sou, às vezes, uma liderança dentro da nossa casa espírita, às vezes alguém chega meio com medo e fala assim, então, eu gosto de ir na missa. Será que tem algum problema? Que isso? Eu falo assim, vá mesmo, vá. Jesus também está lá, a espiritualidade amiga também está lá. Ou você acha que é um privilégio dos espíritas? Um privilégio dos evangélicos? Não. Onde existe intenção de amar, existe a intenção de servir. Existe a intenção de guiar. Só digo uma coisa, passe pelo filtro de Jesus. Não conheça mais o seu padre do que você conhece Jesus. Não conheça mais o seu palestrante, que às vezes você coloca num pedestal, mesmo que seja o Eduardo Gibelli. Não conheça mais o Eduardo Gibelli do que você conhece Jesus. Eu não sou o filtro, ele é. Então seja íntimo. Conheça a história, conheça as parábolas, faça dele um amigo. E aí, quando alguma coisa sair do controle, você tem o filtro seguro, né? Bom, irmãos, eu acho que a lição de hoje é essa. Obrigado pela companhia tua. Espero que tenha somado, que tenha trazido reflexões e que a gente possa pelo menos ter modificado alguma coisinha aí dentro, né? Eu sei que nem sempre é fácil a gente ouvir coisas que num primeiro momento vão ao embate do que aquilo que a gente acreditou há tanto tempo, que nos convenceram de que era certo há tanto tempo, né? Um preconceito quanto à orientação sexual, um preconceito religioso, uma fala, né, mais fanática ou outra, uma quebra de um tabu. Nada disso é fácil de se fazer do dia para a noite. Mas reformar não é fácil, mas é necessário. Estamos aqui para isso. E eu espero do fundo do meu coração que o dia que chegar a vez da gente desembarcar desse barquinho, né, tomara que daqui muitos anos, cada um de nós tenha feito uma reforma linda dentro de si. Uma reforma que diga, valeu a pena, muito mais do que ter ouvido, ter colocado em prática tudo que eu ouvi. Então, é isso, né? Vamos encerrar a nossa live de hoje. Eu quero encerrar a live de hoje cantando uma música para minha avó Zulmira. Eu sei que do plano maior eu peço a Jesus que possa levar essa canção a ela que acompanhava todas as lives, né? E para quem não estava no começo aqui da live eu contei, né? Que a minha vozinha retornou à parte espiritual na semana passada, aos 95 anos. Então, quero encerrar a live de hoje em homenagem a ela, essa música que ela amava, né? É uma música sertaneja, mas é uma música que ela amava, então. A você também, para a gente encerrar com alegria, para que essa música também muita gente se lembra dos avós, ou se lembra de pessoas queridas, que conecte, que faça bem. Um beijo para todos nós. Deus abençoe a nossa semana. Lá vai uma chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Oh, chalana, sem querer, tu aumenta
aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nestas águas tão serenas, vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai subindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu nem sei se tens razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Um beijo para todos vocês. Vovó Zumira, se a senhora pôde ouvir aí no plano maior, um beijo para a senhora, para o vovô. Essa canção será eternamente tua. Beijo, irmãos. Até semana que vem, semana de muita vigilância. Tchau, tchau.